Bem, mais uma vez, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Vamos dar continuidade, né, ao nosso módulo 7, o módulo de cônicas. Vimos na aula anterior o que é uma cônica e nessa aula vamos ver hipérbole, dando continuidade. A aula passada a gente viu cônicas, estudamos a elipse e hoje a gente vai estudar a hipérbole. De extrema importância assistir a aula de elipse, né, antes de assistir a aula de hipérbole. A aula de elipse, inclusive, foi um pouco mais robusta. A gente provou a fórmula, por exemplo, da equação da... eu mostrei como é que chega na equação da hipérbole, né? Nessa aula de hipérbole, não, desculpa, eu mostrei como é que chega na equação da elipse, né? Essa aula de hipérbole vai ser um pouco mais rápida. Eu não vou demonstrar como é que chega, né? Na equação da hipérbole, por exemplo. Então, por isso que é importante você assistir a aula de elipse, para saber como é que chega, né, na equação da elipse, porque para você chegar na equação da hipérbole é de modo análogo, mesmo raciocínio, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. O que é hipérbole? Hipérbole é um tipo de cônica, como a gente viu na aula anterior, e a gente define da seguinte forma: hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias em um valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante. Como assim? Pessoal, eu vou marcar um ponto qualquer na elipse, pode ser na elipse não, na hipérbole, pode ser nesse ramo à esquerda, ou pode ser nesse ramo à direita, tanto faz. É um ponto qualquer, tá bom? E vou marcar para destacar aqui os focos da elipse. Aqui eu vou chamar de foco 1, ou foco 2, tanto faz. Deixa eu marcar aqui como sendo foco 1, tá? Que tem coordenada menos C. E aqui foco 2, que tem coordenada C. Ou seja, os focos possuem essas coordenadas aí, menos C e C. E aí eu calculo a distância. A distância entre esse ponto P e o foco 2, por exemplo. Calculo a distância entre esse ponto e o foco 1. Calculo essa distância. E aí a questão diz que a diferença entre essas distâncias, ou seja, a distância do ponto P para o foco 1, menos a distância do ponto P para o foco 2, em valor absoluto. O que é valor absoluto? É porque sempre vai dar positivo, por isso que eu tenho que colocar em módulo. Então, o módulo da diferença entre essas distâncias vai dar sempre uma constante. E essa constante eu vou determinar por 2A. E de onde surge esse 2A? Esse 2A é a distância entre os vértices da hipérbole. Os vértices da hipérbole eu vou chamar de menos A, esse primeiro carinha aqui. Eu vou chamar de A, esse outro vértice aqui. Certo? Então, essa medida aqui equivale a 2A, que é justamente nossa constante aqui, né? A diferença sempre vai dar 2A. Beleza, pessoal? Então, essa é a definição de hipérbole. Ok? E aqui, pessoal, a gente vai destacar alguns elementos importantes. A gente já destacou os focos, né? Foco 1, foco 2. Já destacamos os vértices, que eu vou chamar de A1 e vou chamar de A2. Inclusive, nessa primeira situação, a hipérbole está sobre o eixo X,
aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Dizemos que esse eixo, onde fica o vértice da hipérbole, é chamado de eixo real. Tá? Eixo real. Esse eixo real, ele contém os focos, contém o vértice da hipérbole, certo? Então, o eixo real sempre contém esses elementos, foco e o vértice, tá bom? Nesse caso, o eixo real está sobre o eixo X. Mas isso aí é apenas uma situação que pode variar, né? Tá bom? E a gente vai ver todas essas variações hoje. Existe também um eixo imaginário. Um eixo imaginário. Como é que se dá o eixo imaginário? O eixo imaginário, pessoal, é o eixo onde não é o eixo que fica perpendicular ao eixo real. E nesse caso aqui, obviamente, se o eixo real é x, o eixo imaginário vai ser o y. E aqui eu vou medir algumas coordenadas, certo? E eu vou chamar de B. Então, aqui eu tenho B. E aqui menos B. Isso aqui que eu acabei de traçar é o eixo imaginário. Certo? Eixo imaginário. Beleza. Então, eixo imaginário. Nesse caso é o eixo Y. Eixo imaginário. Esse eixo imaginário contém esses pontos aqui que eu estou chamando de B e de menos B. Tá beleza? Ok. E aqui a gente já pode encontrar uma relação entre A e B e C. A, B e C. Tá? Deixa eu fazer o seguinte com vocês aqui, para facilitar ainda mais. Para a gente encontrar a medida correta, do imaginário, a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa medida aqui essa medida aqui. Opa, chegou alguém aqui na aula. Deixa eu aceitar. Vamos lá. Tá vendo essa medida C que eu acabei de destacar aqui para vocês? Pronto. Essa medida C de laranja, eu vou simplesmente deslocar ela aqui para cima. Essa medida C eu vou deslocar aqui para cima. Vai ser isso aqui, ó. Essa é a medida C. Tá bom? Inclusive, eu vou apagar esse de verde aqui, só para não poluir aqui. Então, essa medida de laranja aqui é o C. Daqui para cá é o B. Daqui para cá... Aliás, desculpa, deixa eu corrigir aqui, ó. A medida C é essa daqui. Essa medida C de laranja vai ser transferida para cá. Tá? Pronto, essa aqui é a medida C. Essa medida aqui de laranja, ó, tá vendo? Que é a medida C, vai ser transferida como segmento que liga o A até o B, certo? E, obviamente, daqui para cá mede A, daqui para cá mede B, fechando assim um triângulo retângulo que eu posso relacionar através do Teorema de Pitágoras. De acordo com o Teorema de Pitágoras, C ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Está aqui. Tá? Então, essa é a primeira relação que a gente tem que guardar, porque vai ser bastante usada no decorrer da nossa aula. Ok?
Beleza, tá aí. Tá aí. Então, já encontramos essa relação, vou apagar aqui, para a gente ver outros elementos importantes. Uma coisa que a gente pode deduzir, né, através dessas informações, deixa eu apagar aqui essas informações que a gente já discutiu, e uma coisa que a gente pode deduzir através dessa informação aqui, mais especificamente, a equação da elipse. Aliás, a equação da hipérbole. Como é que calcula a distância entre P e F1, né? A distância do P e F1 é aquela forma, raiz quadrada de xp, né? Menos x1, tal, mais, ao quadrado, aí mais, yp menos y1 ao quadrado, né? Calcula essa distância aqui. Menos, calcula essa outra distância que vai ser igual a 2a. Isso aqui é em módulo. E aí você pode desenvolver essa expressão de acordo com, de forma análoga do que a gente fez na aula de elipse e chegar na equação da hipérbole. A equação da hipérbole com centro na origem, isso aqui é o centro, né, da hipérbole, um centro na origem, desenvolvendo essa fórmula, você vai ter essa equação aqui, ó. X quadrado sobre A quadrado menos Y quadrado sobre B quadrado igual a 1. Veja que é uma fórmula, uma equação muito parecida com a equação da elipse. A elipse era toda positiva aqui, ó. Lembram? Era um positivo. Todo positivo aqui. Isso aqui é elipse. A hipérbole, nesse caso, vai ficar um menos do outro, tá bom? Observe que o x está positivo. Quando o x está positivo, o eixo real fica paralelo ao x. Beleza? Essa vai ser a observação. Que eu posso muito bem chegar aqui e mudar assim a equação. Se eu mudar a equação assim, veja que quem está positivo aqui é o y. Aí a hipérbole vai ficar paralela ao eixo y. O eixo principal, o eixo real, vai ficar sobre o eixo y. Daqui a pouco a gente vai discutir mais detalhes disso. Mas eu deixo como exercício para vocês, de forma bem análoga do que a gente fez com a elipse, para você chegar nessa fórmula aqui. Vou deixar como exercício, tá? Garanto que você vai chegar nessa fórmulazinha aqui. A equação da elipse com centro na origem e o eixo principal sobre o eixo x. Essa daí é a nossa equação. Beleza? Ok. Agora, a gente pode destacar uma outra coisa que a gente também destacou lá em elipse, que é a excentricidade. A excentricidade. A excentricidade é definida pela fórmula C sobre A, também. Excentricidade mede a abertura aqui, né? Quanto maior for a excentricidade, mais aberta a hipérbole vai ficar, né? O ramo da hipérbole vai ficar. Essa vai ser a ideia. Então, a excentricidade tem a ver com a abertura dessas perninhas aí da hipérbole. Tá bom? Outra coisa que a gente pode destacar é as assíntotas. Professor, o que é assíntota? Vamos lá, a assíntota vai ser o seguinte aqui, ó. Assíntotas. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Veja que a assíntota vai, em um certo momento, ter a mesma direção e o mesmo sentido da curva. Isso aqui é a assíntota. Na linguagem popular, vai beirando em um certo momento a curva ali, ó. Vai acompanhando a curva. Essa daqui é uma assíntota, que é uma assíntota crescente. Também vamos ter uma outra assíntota, cruzando aqui, que é uma assíntota decrescente. Tá bom? Uma assíntota decrescente. Tá aqui, ó. Uma outra assíntota aqui, também uma assíntota, nesse caso aqui, decrescente. Então, a hipérbole tem duas assíntotas. Veja que a assíntota passa sempre pela
pelo centro, né? O centro da hipérbole. No caso, eu tenho dois ramos aqui, então a assíntota vai passar sempre pelo centro. Nesse caso, temos aqui o centro como sendo 0, 0. Beleza? Então, é uma coisa para se determinar também, a equação das assíntotas. Equações das assíntotas. Como é uma reta, né? A fórmula é essa, y menos y0 é igual a m, né? Vezes x menos x0. Isso aqui é a equação cartesiana da reta, onde x0 e y0 é o ponto que a reta passa. E o m é o coeficiente angular. Como é que eu determino o coeficiente angular? Ora, eu vou marcar aqui um ponto, ó. Esse ponto aqui, ó, na realidade, eu marquei a medida de B, o tamanho não era correto, agora está corretinho aqui o B, ó, mais ou menos desse tamanho aqui o B. Então, a assíntota tem esse ponto aqui, ó, A e B, certo? Para você determinar o coeficiente angular, você olha para o ângulo aqui, ó. Então, o coeficiente angular vai ser dado pelo cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é A. Ou seja, na realidade, o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo, né? Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? E aqui eu vou colocar mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque essa equação aqui, ó, essa reta aqui, decrescente, ela é decrescente, ela vai ter o coeficiente negativo. Então, para determinar logo de uma vez, eu vou colocar como sendo mais ou menos B sobre A. Por quê? A parte positiva é sobre a reta crescente, B sobre A, positiva é crescente, e menos B sobre A, que é a coeficiente negativa, é a reta decrescente da assíntota. Com isso, pessoal, a gente deduz o seguinte, ó, que a equação da assíntota, nesse caso, onde ela passa pela origem, quer dizer que y é zero e o x0 também é zero. Por quê? Porque está passando pela origem, é um dos pontos aqui das assíntotas. Quando isso aqui acontece, a equação que a gente procura da assíntota é y igual a mais ou menos b sobre a, que é o coeficiente angular, multiplicado por x. Então, essa vai ser a equação das nossas assíntotas, assíntotas da hipérbole. Beleza? Ok. Tira print, anota. Temos todas as informações que a gente precisa. Temos a relação, ó, c quadrado igual a a quadrado mais b quadrado. Temos a nossa equação da hipérbole. Temos a fórmula para definir a excentricidade da hipérbole. Temos a formulazinha para definir a equação das assíntotas. Você já mata todas as questões de hipérbole com essas informações, certo? Vamos ver só alguns tipos especiais de hipérbole, né? Quando o centro é deslocado, como é que fica a equação? Você já deve imaginar de acordo com o valor de elipse, né? Quando o eixo real se torna paralelo ao eixo y, como é que fica a equação? Então, são essas equações que a gente vai definir agora. E eu já vou resumir para vocês tudo isso aí, tá bom? Então, alguma dúvida até aí? Algum comentário? Quem quiser comentar alguma coisa, pode abrir o microfone e comentar, tá? Vocês estão caladinhos aí, estão todo mundo entendendo? Show. Então, vamos passar aqui, né? Para a gente discutir as diversas situações que podem ocorrer. Vou esboçar aqui alguns. Bem, essa primeira situação,
Deixa eu destacar aqui. Foi o que ocorreu, foi o seguinte. Primeira situação, foi o que a gente discutiu. Podemos ter elipse nesse estilo aqui, ó. Elipse não, desculpa, hipérbole nesse estilo aqui. Não vai ficar legal o desenho, é complicado desenhar essas hipérbole. Deixa eu melhorar aqui essa figura para ficar mais ou menos organizado, né? Pronto. Essa foi nossa primeira situação. Que situação é essa? O centro é na origem e o eixo principal, ou seja, o eixo real, está no eixo x. Nesse caso, como é que fica a equação? X quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Onde esse a aqui vai determinar o vértice da hipérbole. E o bzinho aqui é o imaginário aqui, o eixo imaginário da hipérbole. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é a ideia. Então, tá feito. E, obviamente, a equação das assíntotas. As assíntotas fica como? Fica y igual a mais ou menos b sobre a vezes x. E as assíntotas, só para destacar, são essas retas que eu estou destacando aqui, ó. Tá? E, obviamente, vai ter esse ponto aqui, ó. B sobre A. Ok? Pronto, isso aqui foi a situação que a gente trabalhou, né? Inicialmente. Uma outra situação é se eu tiver a hipérbole assim, ó. Veja que a hipérbole se parece muito com a parábola, mas não é parábola, tá? São propriedades diferentes. Deixa eu melhorar aqui essa hipérbole. Uma outra situação que a gente pode ter. Observe que o centro continua na origem, porém, o eixo real foi para onde? O eixo real foi para o y, certo? Quais são os elementos que a gente destaca? Aqui vai ser A e aqui vai ser menos A. O A e o menos A vai acompanhar o eixo principal, tá bom? O eixo real. O eixo imaginário aqui, ó, B e menos B tá aqui, ó. Tá bom? Bem, como é que fica a equação nesse caso? Muito simples. Você começa pelo y. Y quadrado sobre a quadrado menos x quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ou seja, o x e o y trocam de posição. Só isso. O x e o y trocam de posição. O y vai ficar positivo. Está representando o eixo real. O y vai ficar positivo. Veja que o x aqui fica positivo. Quando troca o eixo real, né? Passa de x para y, quem vai ficar positivo é o y. Tá bom? Acho que essa é a grande observação. E, obviamente, essa relação de c quadrado igual a quadrado mais b quadrado continua. Certo? Aqui eu vou ter o c, aqui é o b e aqui é o a. Continua essa relação. Tá bom? Uma outra coisa que muda um pouquinho é a equação das assíntotas. Assíntotas. No caso, a assíntota vai ser y igual a mais ou menos a sobre b. Veja que inverteu. Veja que é inverso. Aqui, ó, é b sobre a, ali vai ficar a sobre b. Tá bom? Existe essa inversão aí. Pronto, a assíntota também definida. Beleza? Então, aqui foi o resumo de assíntotas no centro na origem. Tá bom? Centro na origem. Agora, e com o centro deslocado? Como é que a gente vai fazer com o centro deslocado? Vamos lá. Tira print aí que eu vou passar, tá?
Vamos lá. Como é que a gente vai fazer com o centro deslocado? Pessoal, quando for surgindo dúvida aí, tá? Pode abrir o microfone e falar. Beleza? Ó. Alguém quer falar? Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou deslocando o centro. Aqui, essa reta que eu estou traçando aqui, ó, é uma reta que vai representar o nosso eixo real, que é paralela a x, ó. Então, eu tenho um centro deslocado. Esse centro deslocado eu vou chamar de x0 e y0, tá bom? Y0, o centro está deslocado. E o eixo real, ele está paralelo a x, nesse caso aí. Lembrando que aqui é x, aqui é y. Como é que vai ficar a equação? Muito simples, continua, ó. X menos x0, como vocês já imaginam, ao quadrado, sobre quem? A quadrado. Aqui continua sendo A. Aliás, essa distância daqui para cá continua sendo A, tá? Menos y menos y0 ao quadrado sobre b quadrado igual a 1, tá? Essa é a grande questão. Continua sendo a mesma equação, só acrescenta a questão do centro, né? Como a gente discutiu na aula de elipse, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Como é que fica a equação das assíntotas? Veja que as assíntotas agora, ela vai passar pelo centro, que é x0 e y0. Essas são as assíntotas. As assíntotas vai seguir o mesmo roteiro, assíntotas. Só que agora eu vou colocar na equação geral aqui, ó. Essa é a equação, correto? Onde x0 e y0 é o centro da nossa hipérbole. No caso, o coeficiente angular não muda. O coeficiente angular, nesse caso, quando o eixo principal, o eixo real, está paralelo a x, continua sendo mais ou menos b sobre a. Então, aqui vai ficar menos b sobre a, mais ou menos b sobre a. Vai encontrar as duas equações. Tá bem? Show de bola. Deixa eu destacar aqui para vocês. E nosso último caso. Deixa eu fazer aqui o gráfico. Subir um pouquinho. Pronto. Vou traçar agora, atenção, vou traçar aqui o eixo real. Ó. Tá vendo que eu estou traçando de forma paralela a y, o eixo real. Lembrando que aqui é y, aqui é x. Estou destacando para vocês. Vamos colocar aqui a assíntota. Opa, ficou feia. A hipérbole aqui, ó. Vamos supor que seja assim a hipérbole. Pronto, hipérbole, tá aí. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais fechada aqui, né? Pronto, tá aí a hipérbole. Veja que agora eu tenho um centro deslocado
Vou colocar esse centro como x0 e y0 também, né? O centro x0 e y0. Agora, o eixo real é paralelo ao eixo y. Então, nesse caso, como é que a gente começa essa fórmula? Vai ficar y menos y0 ao quadrado sobre a quadrado. Menos x menos x0 ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Certo? Então, feita a observação. E a questão da assíntota. Assíntota vai ficar com y menos y0 igual. Como mudou aqui o eixo principal, né? Vai inverter. Vai inverter, vai ficar, ó, mais ou menos A sobre B. Certo? A sobre B. Que vai ser igual a quem? Aliás, vezes x menos x0. Tá? Tá aí todas as situações possíveis sobre assíntotas. Veja que eu não vou trabalhar com vocês... Assíntota não, desculpa, hipérbole. Não vou trabalhar com vocês hipérbole desse tipo aqui, ó. Só estou trabalhando hipérboles que fica com o eixo principal paralelo a x ou paralelo a y. Nesse caso, o eixo principal aqui seria de forma diagonal aí, né? Então, a gente não vai trabalhar com esse tipo de hipérbole. Vai trabalhar somente com hipérboles paralelas ao eixo x e ao eixo y. E aí está o resumão desse assunto e vamos somente fazer questões agora, né? Fazer questões para a gente praticar e revisar o que a gente viu na teoria, né? Quem tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá bom? Pode abrir o microfone aí. Nesse caso, não tem as paramétricas dessas equações? Tem sim, tem as paramétricas. Porém, a gente vai fazer primeiro a resolução de questões, né, sobre a cartesiana. Ah, sim, sim. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos. Exemplo 1. Letra A. Vou colocar essa equação. 9x² menos 16y² igual a 144. Não fiz nenhuma pergunta, coloquei só a equação e para a gente treinar o máximo possível, eu vou descrever todas as informações que essa equação me dá. Tá? Primeiro, eu vou colocar ela na forma padrão. Vou dividir todo mundo aqui por 144. Posso fazer essa simplificação aqui, ó, sem problema nenhum. Eu vou simplificar o 9 e o 144 por 9. Estou dividindo tudo por 9. Vai ficar x² sobre 144 dividido por 9, vai dar 16. Menos o 16 e o 144, vou dividir por 16. Vai ficar 144 dividido por 16 vai dar 9. Igual a 144 por 144 vai dar 1. Com isso aqui, eu já posso deduzir praticamente todas as características da nossa hipérbole. E por que hipérbole? Porque um está positivo e outro está negativo. Né? Isso aí já te dá uma dica monstruosa para determinar se é hipérbole ou é elipse. Tá? Vou colocar aqui o gráfico já para a gente começar a trabalhar com essa equação. Bem, y, x. O que eu posso deduzir dessa equação, pessoal? O eixo principal vai ficar paralelo ao x ou paralelo ao y? O que é que vocês acham?
o eixo principal fica paralelo a x ou fica paralelo ao y? Ao x, por causa que é 16. Ao x, porque o x quadrado está positivo lá, né? Essa questão não tem nada a ver se eu dizer se esse cara é maior do que esse, tá? Tem a ver com o sinal do x e do y. Então, cuidado com isso. Tá? Então, vai ficar paralelo a x porque esse carinha é positivo, né? Vai ficar mais x quadrado. Então, é por isso. Daqui eu já posso reduzir o a. Quem vai ser a? A vai ser o carinha do eixo principal. E no caso aqui vai ser, como eu tenho uma equação, nesse caso, x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado igual a 1, o a ao quadrado vai dar 16, ou seja, o a vai ser mais ou menos 4. E o b, por sua vez, vai ser quanto? Mais ou menos 3, porque b quadrado vai dar 9, né? Beleza? Com isso, eu posso determinar o valor de c, né? C quadrado igual a quadrado mais b quadrado. C quadrado é igual a quadrado, que é 16, mais b quadrado, que é 9. Resolvendo isso aí, você encontra C mais ou menos 5. Então, vou destacar os focos para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ser os focos. 1, 2, 3, 4, 5. Quem escreveu aí pode abrir o áudio e falar, que eu não estou vendo não, tá? Aqui é o foco 1. Aqui o foco 2. Beleza. Vou destacar também os vértices, né? O vértice do eixo principal é o A aqui, né? Que é 4 menos 4, ou seja, aqui é 4. Aqui é menos 4. E é justamente o vértice da elipse. Da elipse não, da hipérbole. Tá? Então a hipérbole vai ficar nesse estilo aqui. Vamos lá. Essa vai ser nossa hipérbole. Se você quiser destacar, você pode destacar também o eixo, cadê? Imaginário, que é 3 menos 3. Inclusive, ó, se você quiser, pode fazer isso aqui, fechar esse retângulo, porque é por onde as assíntotas vão passar, tá? Tá vendo esse retângulo que eu estou fazendo aqui, ó? Esses pontos aqui onde as assíntotas vão passar. Inclusive, você vai conseguir desenhar com essa informação aqui agora os ramos da hipérbole mais facilmente. Deixa eu destacar aqui as assíntotas para a gente dar continuidade aqui. As assíntotas vão passar por esses pontos que eu destaquei aqui, ó. Espera aí que travou aqui, deixa eu... Pronto. Vou fazer aqui o desenho novamente. Não ficou legal. Quando eu traço... Oxente. Quando eu traço as assíntotas, vai me dar uma visão melhor de como é que realmente vai ficar os ramos, né, da hipérbole. Olha que bacana. Porque, na realidade, a hipérbole tem que ir popularmente iberando as assíntotas, né? Deixa eu traçar agora as hipérboles para ficar mais organizadinho. Olha só, as hipérboles têm que ficar assim, ó, passando pelo vértice e fazendo esse percurso aqui, ó. Tá? Aí ficou até mais legal de desenhar, ó. Vamos lá.
Pronto, fica até mais legal de desenhar hipérbole com as assíntotas, né? Por isso que é importante a gente desenhar as assíntotas também. Inclusive, as assíntotas, nesse caso, como é que vai ficar a equação? Y igual a mais ou menos B sobre A, x. No caso, o B sobre A é justamente nosso coeficiente angular, né? No caso, vai ficar mais ou menos quanto? B sobre A, no caso, 3 sobre 4. Então, as equações vai ficar, ó, mais ou menos 3 sobre 4x. São duas equações, né? 3 sobre 4x é a positiva, que é justamente essa que é crescente. E vai ficar negativa, que é essa decrescente aqui. Tá bom? Uma outra coisa que a gente pode determinar é a excentricidade, que é C sobre A. Ou seja, o C é 5 sobre A, que é 3. Isso aqui, aliás, desculpa. C, é isso. Dá 1,25. Só que o A não é 3, o A é 4, né? Dá 1,5 quando eu divido por 4, 1,25. Uma outra coisa importante, a excentricidade da elipse é sempre maior do que 1. Quanto maior ela for, mais aberta ela vai ficar. Certo? Então, está resolvido nossa primeira questão. Acho que eu tirei todas as informações possíveis. Eu coloquei a equação na forma padrão, deduzi que o eixo principal é o eixo x. Uma outra coisa também que às vezes perguntam é qual é a distância focal? Professor, o que é distância focal? É a distância entre os dois focos. Né? No caso aqui eu tenho o foco 1 e o foco 2. E essa distância focal, que eu vou chamar de DF, é a distância que vai de menos 5 até 5. Ou seja, quanto é que dá de menos 5 até 5? 10 unidades de comprimento. Essa é a distância focal, é a distância entre os dois focos. Beleza? Se eu perguntar, quanto é que mede o eixo principal? Eixo principal. O eixo principal é dado por 2A, porque a medida desse A aqui, ó, mais esse A aqui. Ou seja, de menos 4 até chegar em 4, que vai dar 8. Opa, já coloquei o 8. A distância focal, se você quiser colocar em forma, é 2C, né? Que é 2 vezes a medida de C. O eixo imaginário também, se perguntar medida do eixo imaginário. Como vocês imaginam, é 2B, né? Que é a distância desse ponto B para esse outro aqui, ó, que vai de menos 3 a 3. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 3, que vai dar 6 unidades de comprimento, né? São coisas que podem vir numa pergunta, né, quando estiver resolvendo questões de hipérbole, tá bom? Até aí, tudo tranquilo? Tira print, enfim, anota que eu vou passar para o próximo exemplo. Vamos lá. Exemplo B, eu vou colocar só a equação e a gente tira todas as informações dessa equação, tá? Y quadrado menos x quadrado mais 2y menos 2x menos 1 igual a 0. O que é que vocês imaginam aí? Que danado é isso? Isso daí é uma equação de hipérbole. Por que eu sei que é hipérbole? Porque o x quadrado e o y quadrado estão com sinais trocados. Um ponto importante para você te ajudar a identificar que é uma equação de hipérbole. E aí, obviamente, vai ser hipérbole com o centro deslocado, porque eu tenho esses coeficientes aqui, x, y, e o coeficiente independente aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou brincar aqui de completar quadrados, para a gente colocar na forma padrão, que nesse caso vai ficar a forma padrão assim, ó. Já que o y é positivo, ele vai vir primeiro aqui, ó. Essa vai ser a nossa fórmula padrão aqui. Eu vou tentar articular para deixar assim, ó, tá vendo? Beleza? Então, ó, para completar quadrado, eu vou colocar o y todo juntinho aqui, ó. Tá vendo? Repetir esse, repetir esse. O que é que tá faltando aí para completar esse quadrado, pessoal? Eu tenho que somar com quanto aqui para completar esse quadrado?
Um. Com 1. Muito bem. Se eu estou somando 1, eu tenho que subtrair 1. Certo? Ok. E agora eu já organizei os termos de y, agora eu vou organizar os termos de x. Olha só. Tá vendo esse sinal negativo aqui? Vou colocar ele em evidência. Menos x quadrado, tá aqui. Como eu estou organizando os termos de x, eu vou comparar os termos de x aqui, ó. Menos por menos vai dar mais, 2x. Organizei os termos de x. O que é que está faltando para completar esse quadrado? 1. E aí, como eu somei 1, vou ter que subtrair 1. Beleza? Pronto, organizei os termos de x. Esse carinha que está aqui, menos 1, eu vou passar lá para o segundo membro. Mais 1 para cá. Tá bom? Ou seja, daqui para cá, eu vou ter y quadrado. Aliás, eu vou ter y mais 1 ao quadrado, né? Um trinômio quadrado perfeito. Vou repetir esse menos 1, ó, tá vendo? Menos. Daqui para cá, eu também vou ter, ó, x quadrado mais, opa, aqui não tem esse quadrado não, x mais 1 ao quadrado. E eu vou comparar esses sinais aqui, ó, menos por menos vai dar mais aqui para fora, tá vendo? Que vai ser igual a 1. Daí, menos 1 com mais 1 cancela, o que é que sobra? Y mais 1 ao quadrado, menos x mais 1 ao quadrado, igual a 1. Eu estou aqui com a forma padrão da equação de elipse com o centro deslocado. Professor, não tem que ter esse a quadrado e b quadrado aqui no denominador? Tem, sim. E temos aqui, basta saber que aqui é 1 ao quadrado e aqui é 1 ao quadrado. É um oculto. O que é que eu posso deduzir com isso? Quem é o a e quem é o b na nossa história? Vai ser simplesmente 1. Porque 1 ao quadrado é 1 e todo termo dividido por 1 vai dar aquele termo. Certo? Já posso deduzir também o coeficiente c. C quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Ora, 1 quadrado é 1, b quadrado é 1, então c vai ser igual a raiz de 2. Vamos colocar mais ou menos aqui, tá bom? Ok? Acredito que eu tenho todas as informações que a gente precisa. E quem é o centro? Quem é o centro dessa elipse? Quais as coordenadas do centro? O que é que vocês me dizem? Menos y, aqui é menos 1, então o centro vai ser menos 1. Aliás, menos 1 de x, né? Menos 1 de x e menos 1 de y também. Então, esse primeiro termo é referente a y, tá bom? E o segundo termo é referente a x. Então, o centro aqui vai ser menos 1 e menos 1. Outra coisa, o eixo principal vai ser paralelo a x ou paralelo a y? O eixo Aí, principal vai ser a y, porque o y é quem está positivo aqui, ó. Tá bom? O que mais eu posso querer? Se você quiser saber a excentricidade, C sobre A, o C é raiz de 2 sobre A que é 1, então a excentricidade vai ser raiz de 2. Vai ser aproximadamente 1,41, né? Enfim, deixa eu esboçar o gráfico aqui para ficar bonitinho, né? Boa, vamos... deixa eu esboçar aqui o gráfico. Menos 1 e 1, seu centro, beleza, deixa eu... Acho que aqui fica bom. Tá legal aí. Vamos lá, vamos destacar o centro primeiro. Menos 1 e 1. Aqui vai ser o centro, ó. Menos 1 e 1. Aliás, menos 1 e menos 1 vai ser o centro. Lembrando que o eixo principal fica paralelo ao eixo Y. Estou destacando aqui em pontilhado o eixo principal, tá? Y, X.
Vamos determinar o vértice. Vértice. O vértice, você olha para o ar. Ou seja, é uma unidade para cima em relação ao centro, que está aqui. Eu vou até destacar de outra cor. Aqui é o centro. Ó. Então, partindo do centro, é uma unidade para cima, está aqui, e uma unidade para baixo, que está aqui. Então, temos aí o vértice da elipse. Então, já sei que... Elipse não, desculpa. Hipérbole. Eu já sei que vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Porque, na realidade, os vértices... Vou destacar que um dos vértices vai ser menos 1 de x e 0 de y. E o outro vértice, se você olhar para cá, que é menos 2, né? Vou colocar aqui de vermelho, de preto, para ficar organizadinho. Aqui é menos 2. Então, eu vou ter menos 1 de x e menos 2 de y, o vértice. Tá bom? Ok. O que mais? Em relação Deixa eu destacar também o eixo imaginário, né? Que é esse eixo aqui, ó. Eixo imaginário, que no caso, olhando para o B, eu vou marcar um ponto, um para a direita, tá aqui, e um para a esquerda, que tá aqui, ó. Percebe? Por que eu estou destacando o eixo imaginário? Porque vai ser interessante para a gente esboçar as assíntotas. Porque as assíntotas têm que passar por esses pontos aqui, ó, todos, né? Que formam um retângulo e tem que passar pelo centro. E aí, com as assíntotas, a gente consegue desenhar até um pouco melhor a questão da hipérbole, né? Então, vamos lá. Ó. Uma assíntota vai ser esta. Deixa eu subir aqui. Vamos traçar outra assíntota. Passando por esses pontos aqui em destaque, né? Pronto, tracei a outra assíntota. E aí eu vou apagar as hipérboles que eu fiz anteriormente, que não estão legais, e vou traçar de acordo com essas assíntotas, para ficar mais bacana. Ó. Fica algo, opa, vai ficar algo desse tipo aqui. Beirando as assíntotas, né? Popularmente, beirando as assíntotas, tá? Show! Vamos determinar a equação das assíntotas. A equação das assíntotas, eu preciso do coeficiente angular, que nesse caso, como é paralela a y, vai ficar mais ou menos a sobre b, ou seja, 1 sobre 1, né? Então, mais ou menos 1 na história aí. Então, como é que a gente monta a equação? Como o centro, olha, o centro é menos 1 e menos 1, eu tenho que levar em consideração que aqui vai ser meu x0 e aqui meu y0. Então, vai ficar o y menos y0 igual a mais ou menos a sobre b vezes x menos x0. E aí, agora é só substituir e correr para o abraço. Ó. O y0 é menos 1, vai ficar mais 1. É mais ou menos a sobre b, que a gente já definiu aqui, que é mais ou menos 1, né? Vezes x menos x0, ou seja, x mais 1. Duas situações. Primeira situação, eu vou pegar o 1 positivo, na primeira situação, vou pegar 1 positivo. Então, multiplicando aqui por x e por 1, vai ficar assim, ó, x mais 1, todo mundo positivo. Esse carinha que está positivo passa negativo, ó. Com isso, deduzo que minha primeira equação da assíntota é x, y igual a x, que é justamente essa daqui, ó.
y igual a x, ó, que passa até pelo centro, ó, tá? E a outra segunda equação, y2 vai ser, ó, eu vou pegar a parte negativa. Então, quando eu pegar menos 1 vezes x menos x, menos 1 que multiplica 1 dá menos 1. Esse carinha que está positivo passa negativo, daí deduzo que minha segunda assíntota vai ter a equação menos x menos 2. O que faz muito sentido, que é uma equação decrescente, que é essa daqui, ó, passando nesse ponto aqui que é menos 2, tá vendo? Então, essa segunda assíntota é y igual a menos x menos 2. Tá aí todas as informações. Distância focal, se você quiser saber, basta fazer 2c, ou seja, é 2 raiz de 2, né? Porque o c vale raiz de 2. Distância do eixo principal é só fazer 2a, distância do eixo imaginário, 2b, tá bom? Observação. Deixa eu criar um espaço aqui. Muita coisa, né? Observação. Vocês observaram que o A foi igual ao B. O A é 1 e B foi 1. Quando isso aqui acontecer, essa hipérbole tem um nome especial. É uma hipérbole equilátera. Hipérbole equilátera. Tá? Quando o A e o B forem iguais, a gente chama de hipérbole equilátera. Tá? Anota aí, tira print, tá? Para a gente fazer mais questões. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, né? Vamos fazer algumas questões problemas agora. Deixa eu vir aqui para ver se eu estou online. Tudo ok, né? Então, Emily comentou aqui, né? Muito parecido com a elipse. E realmente é muito parecido com a elipse a questão das equações. A diferença é que o elipse, o x quadrado e o y quadrado, precede de sinais positivos. Já na hipérbole, o x quadrado e o y quadrado, um deles tem que ser negativo. Se for os dois negativos, se torna elipse. Se for apenas um negativo, continua sendo hipérbole, tá? Vamos fazer umas questões problemas para ficar ainda mais bacana aqui nossa aula. Exemplo 2. A medida do eixo principal aliás, eu estou colocando só o eixo principal, mas vou colocar o eixo real, né? Onde vai ficar o foco da hipérbole. De uma hipérbole equilátera é 20. Eu já coloquei essa observação aí, ó. A medida do eixo real de uma hipérbole equilátera. Aí você tem que saber o que é uma hipérbole equilátera, né? A gente acabou de definir. Bem, sabendo que ela tem centro na origem, e os focos estão sobre o eixo X.
Letra A. Calcule a distância focal. Letra B. Determine sua equação e as equações de suas assíntotas. Tá aí. Show de bola. Questão problema, uma questão bacana, que vai exigir praticamente todo o conhecimento de hipérbole, que não é muita coisa. Um assunto tranquilo. Então vamos lá, a medida do eixo real. O eixo real, a sua medida é determinada por 2A, que é 2 vezes o comprimento daquela medida A, lembra? É igual a 20. Isso aqui eu já deduzo que o A vai ser 10. Esse A me dá o quê? O vértice da hipérbole, né? Além disso, a hipérbole é equilátera. Olha só. Como a hipérbole é equilátera, eu já sei que o A vai ser igual ao B. Isso aqui acontecendo é porque o B também vai ser 10. Tá? Além disso, o centro é na origem, também é um ponto importante, o centro é na origem. E os focos estão sobre o eixo X. E faz muito sentido porque o eixo real vai me dar que os focos estão sobre o eixo X. Então, o eixo real está sobre o eixo X. Então, vamos lá. Eixo real, essa informação é importante, está sobre o eixo X. Eu gosto sempre de esboçar a elipse para a gente ter uma visão, a elipse não, a hipérbole, para a gente ter uma visão mais robusta da coisa, né? Para a gente ter uma visão melhor da situação. Então, vamos marcar aqui essa situação. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá aqui um pouquinho. Aqui vai ser 10. Aqui vai ser menos 10. Porque eu estou destacando que aqui vai ser meu eixo real, né? Que vai ficar algo desse tipo aqui, a minha hipérbole. Tá? Algo desse tipo aqui. Hipérbole com o eixo real sobre o eixo X e medindo 10 unidades. Né? Medindo 20 unidades, ou seja, 10 para a direita e 10 para a esquerda, já que o centro está na origem, né? Segundo a informação. Já tenho que o B também vai ser 10, né? Não vai ficar do mesmo tamanho, mas vou colocar aqui o B. Aqui 10. 10. Tá? 10 menos 10. Que é o eixo secundário, o eixo imaginário. Ok, agora vamos lá responder. Determine, aliás, calcule sua distância focal. Ora, para você determinar a distância focal, você precisa da coordenada do foco. Então, você tem que c quadrado igual a quadrado mais b quadrado. C quadrado é igual a quadrado, ou seja, 10 quadrado, mais b quadrado, que é 10 ao quadrado. C quadrado vai ser igual a 100 mais 100, né? Ou seja, 2 vezes 100. 10 ao quadrado é 100, mais 10 ao quadrado dá 100. 100 mais 100 dá 200, que é a mesma coisa do que 2 vezes 100. Por que eu estou fazendo 2 vezes 100? Porque como está a potência, eu vou passar raiz quadrada. E aí, ó, raiz quadrada de 10, de 100 é 10, vai ficar 10 raiz de 2. Então, as coordenadas vai ficar mais ou menos 10 raiz de 2. Vai ficar aqui, ó, mais ou menos aqui, o foco 1, 10 raiz de 2, foco 2, 10 raiz de 2, tá? A distância focal, como a gente sabe, né? Distância focal é 2C.
Ou seja, é 2 que multiplica 10 raiz de 2, o que equivale a 20 raiz de 2, que é a distância focal. Respondido a letra A. A letra B pede a equação da hipérbole. A equação da hipérbole, que está centrada no 0, 0, fica muito simples de a gente determinar, né? X quadrado, eu começo por x quadrado positivo, porque o eixo principal está sobre o eixo x. Sobre a quadrado. A quadrado vai dar quanto, pessoal? A quadrado é 10 quadrado, que vai dar 100. Menos o y quadrado sobre b quadrado. Como b vale 10, b quadrado vai dar 100. Isso aqui vai ser igual a 1. Só isso. Equação da nossa hipérbole. E a letra C pede a equação das assíntotas. Nesse caso, como é que fica a equação das assíntotas? Y igual a mais ou menos b sobre a, porque está sobre o eixo x, né? Vezes x. Então, y vai ser igual a mais ou menos b sobre a dá quanto? O coeficiente angular é b sobre a, ou seja, 10 sobre 10, que vai dar 1. Então, olha que bacana. Então, vai ficar mais ou menos x. Ou seja, uma das equações vai ser x e a outra equação vai ser menos x. Vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Tá? Essas são as assíntotas. Bem tranquilo esse assunto, né? O que é que vocês estão achando? Bem tranquilo. Tira print, anota para a gente fazer uma terceira questão, para a gente finalizar. Prometi que a aula de hoje ia ser um pouquinho mais curta, né? Vamos fazer só mais um exemplo para a gente finalizar. Exemplo 3. Determine a equação da hipérbole de centro 4 e menos 2 e o eixo real paralelo ao eixo x. Sabendo que o eixo real mede 10 unidades de comprimento e o eixo H aqui e o eixo imaginário mede 4 unidades de comprimento. Com essas informações, pessoal, vamos lá. Vamos pegar aqui as partes importantes. Primeiro é o centro. Centro, 4 e menos 2. Esse centro é aquele nosso x0 e y0, tá? Ó, eixo paralelo ao eixo x quer dizer que esse cara que vem primeiro é o y positivo, menos o outro carinha, que é o y, que vai ser negativo, tá? Como o eixo principal é o eixo x, o x vai ficar positivo e o negativo que vai ficar o y, tá? Pronto, com essa informação, né? Sabendo que o eixo real mede 10. O eixo real é dado por 2A. Como 2A mede 10, deduzo que A vai ser igual a 5. Tá? O eixo imaginário mede 4. O eixo imaginário é dado por 2B, que é igual a 4. Deduzo que B vai ser igual a 2. A formulazinha com o centro deslocado, nessa situação, vai ficar x menos x0, ou seja, x menos x0, que é 4, ao quadrado, sobre o a ao quadrado.
no caso vai ficar o 5 ao quadrado, que dá 25. Menos y menos y0, como o y0 aqui é menos 2, vai ficar mais 2 ao quadrado, sobre o b ao quadrado. Como o b vale 2, então b ao quadrado é 4. Tudo isso aqui vai ser igual a quanto? A 1. E dessa forma a gente consegue determinar, a gente determinou a equação dessa hipérbole. Vou deixar para vocês esboçarem essa hipérbole como exercício. Beleza? Coloca os principais pontos, determina o foco também, que é legal, excentricidade, só para você exercitar, tá beleza? Agradeço demais a presença de vocês, vou parar aqui a gravação e a gente bate papo sobre a aula e sobre os próximos tópicos, tá bom? Então, eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigado pela participação de vocês.